A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, você que já faz parte do nosso canal e você também que porventura é a primeira vez que decidiu nos dar a oportunidade de adentrar ao seu coração através da palavra de Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson. Uma vez mais, aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor. Sempre deixo bem claro, né? Foram as palavras de Cristo. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero convidar você a orar ao Senhor comigo. Grande Deus, Deus eterno, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, adorar ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade. Reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo é Espírito e os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Senhor Espírito em verdade. Pai, venha convencer cada um, meu Deus, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Pai, venha nos ensinar a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Oh, glória a Deus. Pois bem, amados, hoje nós iremos meditar na palavra do Senhor no Novo Testamento. Nós iremos meditar em uma das cartas do apóstolo Paulo. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, se acaso você tiver com tempo disponível, e ter um exemplar da Bíblia Sagrada próximo a você. Abra aí na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas ou aos cristãos da Galácia, né? No capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Inclusive, nós temos outros vídeos aqui no canal, né? Com meditações, com estudos bíblicos da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a assistir os nossos outros vídeos ou a ouvir o que o Senhor tem nos dizer através de estudos que já temos gravados, postados aí no nosso canal. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e você, né, que porventura não sabe o significado da palavra embaixador. Embaixador significa porta-voz. Embaixador significa representante. É como, vou dar um exemplo básico aqui, né? Nós moramos no Brasil e em todos os países, né? Ou em vários países desse mundo, existe as chamadas embaixadas do Brasil, onde ali naquele país existe um brasileiro, né? Um embaixador do Brasil, um representante do Brasil naquele lugar. E aí quando alguns brasileiros, né? Alguns brasileiros estão nesse país e precisa resolver alguma coisa, dependendo do que precisa resolver, esse embaixador que está ali para falar em nome do povo brasileiro, em nome do presidente, em nome das leis do Brasil, vai de alguma forma tentar ajudar essa pessoa. Então a palavra do Senhor nos diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra, ou seja, nós somos porta-vozes de Cristo, nós somos representantes de Cristo, e por isso temos esse nome nesse canal, né? Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Não só representamos Cristo, né? A igreja na terra, não só nós representamos Cristo, como também nós temos a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé, através da Bíblia Sagrada. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época chamada de época da pós-modernidade, onde vários conceitos errados têm surgido cada vez mais, né? Infelizmente, estão pregando por aí que não existe valores absolutos, que tudo é relativo. Cada um tem direito de ter a sua própria opinião, e que a Bíblia não está acima de tudo nem acima de todos, e que a Bíblia não é uma regra absoluta para todos os seres humanos. Mas nós pensamos diferente, cremos diferente.
Os valores contidos na Sagrada Escritura servem para aprimorar, moldar o ser humano e mudar o caráter do ser humano. Livro de Gálatas, já encontrou? Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me, esse amém é o que está escrito aqui na palavra, não é um amém particular meu não. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém. Vamos ficar aqui até o versículo 10, né? Irmãos, louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo, que em outrora era um perseguidor da igreja de Cristo. A palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos que após o Senhor Jesus ter sido assunto aos céus, diz a Bíblia que Deus enviou o batismo com o Espírito Santo. A igreja a princípio estava um pouco recuada em casa, mas veio o batismo com o Espírito Santo e automaticamente veio a perseguição. Deus permitiu aquela perseguição para que a igreja se espalhasse. E o maior perseguidor da igreja primitiva, a Bíblia nos fala que foi o apóstolo Paulo. Diz a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos que uma das testemunhas de Cristo, o diácono Estevão, né? Ele pregou com autoridade, trazendo desde o Antigo Testamento, né? Mostrando que Cristo ele era o Messias verdadeiro. E Paulo de Tarso foi testemunha do momento, foi testemunha da morte de Estevão, porque a pregação de Estevão incomodou as autoridades religiosas daquela época. Acusaram Estevão de blasfemar do nome de Deus, acusaram Estevão de blasfemar contra as leis do Senhor. E Paulo foi testemunha, concordou com a morte de Estevão, e Paulo perseguiu a igreja do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que Paulo recebia cartas por parte dos sacerdotes, para onde quer que encontrasse algum cristão, que ele fosse preso, chicoteado e até morto, se fosse o caso. E aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Paulo indo para Damasco, que era a capital da Síria, né? No meio do caminho, ele tem uma visão, né? Ele escuta a voz do Senhor, Jesus falando com ele, né? Atos capítulo 9, Paulo, por que me persegue? Aí ele fica cego, ele reconhece o quanto ele é pecador, ele reconhece que ele estava perseguindo o próprio Deus, a pessoa de Jesus. E Paulo tem uma experiência grandiosa da parte de Deus. Não vou focar aqui nos relatos históricos ou bíblicos, né, e extra-bíblicos sobre a vida do apóstolo Paulo, mas o que eu quero te dizer é que o apóstolo Paulo, depois que foi transformado pelo Espírito de Deus, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o apóstolo Paulo, sobre o que Deus realizou através do apóstolo Paulo, você pode estar lendo depois, né? Aí na sua casa, aí, Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9. E o apóstolo Paulo, ele fundou várias igrejas, ele abriu várias igrejas. Quando nós falamos que o apóstolo Paulo abriu várias igrejas, eu não estou querendo dizer que o apóstolo Paulo chegava num lugar e
e alugava um salão e automaticamente já colocava uma placa, Igreja do Senhor Jesus. Não era desse jeito. Quando nós falamos que o apóstolo Paulo, usado por Deus, fundou várias igrejas, nós queremos dizer que onde o apóstolo Paulo chegava, o apóstolo Paulo, ele pregava usando o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava sendo, de uma certa forma, o Novo Testamento ainda não existia no sentido de escrito. A igreja primitiva estava nascendo. Se você tiver tempo para estudar sobre essa parte, você vai observar que os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos, e a maioria das cartas do apóstolo Paulo, elas foram escritas muitos anos depois de Cristo. Teve evangelhos que foram escritos cerca de 20 anos, 25 anos, 30 anos depois que Cristo foi assunto ao céu. Depois que Cristo foi assunto ao céu. Porque uma coisa é datarmos a data a partir do nascimento de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Outra coisa é datarmos uma data depois que Cristo foi para o céu. Porque calcula-se que Cristo viveu aproximadamente 33 anos e depois ele foi assunto ao céu, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E Paulo, ele fundou várias igrejas no sentido que, quando Paulo pregava, algumas pessoas acreditavam que a pregação de Paulo era verdadeira, que Paulo anunciava o Cristo verdadeiro. Então aquela pessoa entregava a vida dele para Jesus, e ali na casa dele já iniciava um ponto de pregação, já iniciava um ponto de culto, e ali os irmãos se reuniam na casa desse novo convertido, para assim realizar a obra do Senhor, e assim nascia várias igrejas. Aí a obra do Senhor foi crescendo, outras pessoas foram se convertendo a Cristo, e aí com o passar dos anos veio existir a necessidade de alugar salões, de construir templos, para agregar um maior número de pessoas. Entre várias igrejas que o apóstolo Paulo fundou, nós estamos diante de uma delas, né? Que foi a igreja da Galácia. A igreja da Galácia, lembrando que algumas igrejas foram fundadas diretamente pelo apóstolo Paulo e outras foram fundadas por membros da equipe do apóstolo Paulo. Essa carta aos cristãos da Galácia, ela foi escrita aproximadamente no ano 49 depois de Cristo, em Antioquia. Antioquia e antes do concílio de Jerusalém, no ano 50 depois de Cristo. Inclusive, irmãos, eu abro parênteses para dizer que a igreja primitiva, ela desfrutou de duas sedes, enquanto Jerusalém se tornou uma espécie de sede dos apóstolos, sede das pregações voltada para os judeus, o apóstolo Paulo fez de Antioquia o seu quartel-general, a sua sede, onde certamente muitos cultos e reuniões eram realizadas ali com o objetivo de transmitir o evangelho aos gentios. Gentios, à luz da Bíblia Sagrada, é todo aquele que não é judeu de nascimento. Tem alguns gentios que se tornaram judeus porque se converteram ao judaísmo, à religião do judaísmo. E Deus deu essa mensagem para Paulo. Que mensagem era essa? A mensagem que mostrava que a salvação oferecida por Cristo não é uma salvação oferecida apenas aos judeus. O Senhor Jesus não morreu apenas para os judeus. O Senhor Jesus não morreu apenas para aqueles que tiveram o privilégio de receber a lei dada por Deus a Moisés. Mas o Senhor Jesus morreu para todos os seres humanos. Todos os seres humanos. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, ele proferiu as seguintes palavras, Isaías capítulo 53. Verdadeiramente, ele, Jesus, levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Então essa carta do apóstolo Paulo, ela foi escrita aproximadamente no ano 49 depois de Cristo. Então calcula-se que essa carta tenha sido escrita cerca de 15 anos depois que o Senhor Jesus foi para o céu. Observe aí, né? 49 depois de Cristo. Você entendeu, né? Essa carta foi escrita no ano 49 ou aproximadamente no ano 49 depois de Cristo. Depois do nascimento de Cristo. Cristo viveu até aproximadamente 33 anos. Aí foi assunto ao céu. Aí passaram-se cerca de 15 anos. O apóstolo Paulo, então, escreve essa carta. E o apóstolo Paulo tinha uma autoridade da parte de Deus, né, para escrever aos irmãos. O apóstolo Paulo, ele escreveu muitas cartas. O apóstolo Paulo, ele escreveu umas 13 cartas. 12 a 13 cartas, né? Algumas dessas cartas são chamadas de cartas pastorais, que são aquelas cartas que Paulo escreveu destinada aos pastores de algumas igrejas, mais precisamente a Timóteo, né? Primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e a Tito, que foram obreiros, pastores de confiança do apóstolo Paulo, que foram colocados na responsabilidade de pastorear algumas igrejas. E lá o apóstolo Paulo, Timóteo e Tito tinham a responsabilidade de doutrinar, ensinar os outros obreiros como pastorear a igreja. O apóstolo Paulo também escreveu algumas cartas intituladas Cartas das Prisões. Tem um exemplo da carta a Filemon, tem um exemplo da epístola aos Efésios, e tem outras cartas também que agora me vem à memória, que o apóstolo Paulo escreveu quando estava na prisão. E o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, já no primeiro versículo ele diz, né? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção que foi o próprio Senhor Jesus quem o chamou, quem o separou, quem o convocou para uma obra diferente. Ainda hoje alguém me perguntou, né, qual a diferença entre discípulo e apóstolo. Ou seja, os discípulos, pode até existir alguns, como de fato existe, né, pode até existir algumas linhas de interpretações diferentes, alguns significados diferentes, porém a palavra principal, ou uma das palavras principais relacionada a apóstolo e discípulo, o que acontece? Os discípulos de Jesus ficaram cerca de 3 anos e meio com ele. Ou seja, esses discípulos, Jesus falou, vinde após mim e hei de fazer de vocês pescadores de homens. Então esses discípulos eles foram discipulados pelo Senhor Jesus. Jesus era o professor deles, Jesus era o doutor deles, Jesus era o mestre deles, Jesus era o professor deles. Então eles passaram cerca de 3 anos sendo discipulados pelo Senhor Jesus. E nesse meio tempo eles aprenderam a orar, aprenderam a perdoar, aprenderam a amar, aprenderam a tolerar, aprenderam que para entrar no céu tem que se tornar como uma criança. Eles aprenderam muitas doutrinas através de Cristo. Então depois que eles foram discipulados pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus então separa eles para uma obra missionária, para uma obra específica. E é aí que entra o sentido da palavra apóstolo, ou seja, alguém que é enviado com uma missão específica. E também para ser apóstolo, para fazer parte do colégio apostólico de Cristo, teria que ser alguém que andou com o Senhor Jesus, alguém que viu o Senhor Jesus, alguém que contemplou os milagres do Senhor Jesus. Aí quando entramos no período da igreja primitiva, nós há quem diga que apóstolo também pode ser, o nome apóstolo pode ser dado também à segunda geração dos discípulos, ou seja, alguém que conviveu, discípulos não, os apóstolos. Há quem diga, há quem acredite que apóstolo também
Esse nome apóstolo foi dado a alguns irmãos que não viram o Senhor Jesus pessoalmente, mas conviveram com os primeiros apóstolos, conviveram com os primeiros discípulos do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que ele não foi chamado da parte do homem, mas foi chamado da parte de Deus. Tem um texto bíblico que o apóstolo Paulo fala que quando Jesus chamou ele não consultou carne nem sangue para receber uma comprovação do seu ministério, coisa desse tipo, né? Mas o apóstolo